Para mim é um motivo de alegria, honra poder estar aqui mais uma vez, né? Eu falei pro Diego já nesse terreno tudo aí, faz uma casa de profeta para mim, que eu já fico por aí. Graças a Deus poder estar aqui nessa manhã. E estar aqui nessa manhã de Santa Ceia é mais honra ainda. Mas eu queria me ater ao que o Diego falou aqui agora no final, a respeito de fome, né? Fome. Quantos já sentiram fome? Todo mundo, todo ser humano chega ali pela hora da meio-dia, 1h, você já começa a ser aguçado de fome, né? De vontade de comer. E pense no prato que você mais gosta de comer. Talvez sejam 2 ou 3 pratos, né? Os 5 ou 6. Ou um banquete. Pense nele. Estamos chegando aí na hora do almoço, né? E agora pense, né, que você está chegando, ou se lembre que está chegando a hora do almoço, você está com fome, muita fome. E aí alguém vem e coloca um prato de comida ali, cara, como diz num para-choque do caminhão, né? O melhor tempero é a fome. Eu vi isso numa para-choque do caminhão uma vez. Falei, nunca mais. O melhor tempero é a fome. Não existe comida ruim. A pergunta não é se a comida é ruim ou boa. A pergunta é se você tem fome. Porque se você tem fome, você come. Agora, se você não tem fome, pode ser colocado diante de você o prato que você mais gosta. Você vai olhar para ele e não vai fazer sentido. Você está entendendo? Porque se você está saciado, se você já está saciado, se a sua fome já foi, né, saciada, foi morta aquela fome, vamos dizer assim, não adianta mais colocar o prato ou a sobremesa ou o que seja diante de você, que não. Agora, pode ser o prato que você não gosta, mas se você tiver com muita fome, você vai comê-lo. Assim são as coisas do Senhor. O profeta Amós, no capítulo 8, no versículo 11, ele diz que uma profecia que diz assim: eis que virão dias, diz o Senhor, que eu enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão e nem sede de água, mas de se ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Essa é a fome que nós temos que ter, porque se nós não tivermos fome, não há culto, não há espírito, não há ceia, não há palavra que venha nos fartar, porque nós já estamos saciados. E a pergunta é: o que é que tem saciado você que não seja esta comida? Jesus, em João capítulo 6, ele diz a respeito da ceia: esta é a verdadeira comida e esta é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Quem, porém, não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Não sei quem que é você. E lá em João 666, você conhece o número 666 ou não? Número da besta, número de homem. Então lá em João 6,66 está escrito que depois que eles ouviram Jesus falar isso, sobre esse pacto, muitos discípulos começaram a ir embora. Veja, não é um monte de gente, é muitos discípulos começaram a ir embora. E aí só ficou aqueles 12 que Jesus tinha chamado. Jesus olhou para ele: ei, rapaziada, vocês não vão embora também não? Vai, vocês não vão embora também não? Aí o Pedro, né, quietinho: ó Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna. Deixa nós ficar aqui mesmo. Falar: ah, é bom mesmo, que agora nós estamos chegando perto da cruz e o negócio vai agarrar. Amém? Abra sua Bíblia em nome de Jesus, no livro dos Números, capítulo 21, verso 5. Números 21, 5. Números, lá no começo da tua Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Depois Deuteronômio, quarto livro da sua Bíblia, Números. Capítulo 21, verso 5.
Amém? Esse trecho está dentro da história de Moisés. Amém, querido? Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Números 21:5. Diz assim, ó. Preste bem atenção. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito, para que a gente venha morrer neste deserto, onde não há pão e nem água? É uma pergunta. Eles estavam bravos e murmuraram: ô Moisés, por que você tirou a gente do Egito lá e nos trouxe para esse deserto que não tem pão, que não tem água? E a nossa, preste atenção, e a nossa alma tem fastio deste pão. E em outros casos, nós estamos já enojados de comer este pão. Este pão é o maná. Porque quando esse povo estava no deserto, eles começaram a ter fome e falaram: Deus, você tirou nós do deserto, aquela coisa. Deus falou: eu vou fazer chover comida sobre a sua cabeça. E aí Deus mandou o maná, o pão, né? O maná é uma pré-figura de Jesus, que lá em João capítulo 6 ele fala: eu sou o pão vivo que desce do céu. Os seus pais, os israelitas, comeram o maná e morreram no deserto, mas quem comer de mim não morre mais, terá a vida eterna, porque eu sou o pão vivo que desce do céu. Mas o que aconteceu aqui? Deus havia libertado eles do opressor, da escravidão de 400 e poucos anos no Egito. Eles foram libertos. Eles não saíram de lá igual um bando de pedinte andante. Eles saíram ricos, porque todas as riquezas deles que foram geradas no Egito, o faraó entregou. Eles saíram de lá cheio de ouro, cheio de coisas. Eles não saíram de lá pobre, não saíram de lá feito um bando de cigano para a rua, não. Eles saíram do Egito rico, levando riquezas, e iam atravessar numa jornada que daria mais ou menos uns 20, 25 dias, para estourar um mês. E você sabe que eles ficaram vagando 40 anos no deserto, até que todos eles morressem ali, e uma nova geração, uma geração que nasceu no deserto, pudesse entrar na terra que Deus havia prometido para Abraão. Só que o que acontece, gente? Eles falam: estamos com fome, Deus manda pão. Estamos com sede, Deus tira a água da rocha. Mas agora esse negócio de pão e água também está meio chato. Deus faz chover carne, codorniz, né? Carne, eles comem carne, eles comem pão, eles comem. Só que o tempo foi passando e eles começaram a murmurar. E aí eles entraram nessa questão e eles falam essa frase: olha, ô Moisés, a gente já está enjoado deste pão, Moisés. A gente já está meio... não aguento mais comer pão. Só que esse pão era o maná. E se o maná é uma figura, e é uma figura de Jesus que viria, o pão vivo que desce do céu, eu posso dizer para você com toda a certeza que nesses dias que nós temos vivido, muitas pessoas estão com a alma, estão com o coração exatamente assim. Ele já está cansado de comer esse pão. Jesus, né? Mas não tem uma outra coisa aí? Essa igreja, ou esse movimento, essa fé aí, não tem uma outra coisa não, porque Jesus nós já comemos já. Aleluia. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão: não existe nada depois de Jesus, nada. E quero te dizer uma outra coisa: Jesus não vai levar você para algum lugar além dele. Não existe nada além dele, ele é tudo. Tudo foi criado nele, para ele e por ele. Ele não vai te pegar: agora eu vou te levar num lugar legal, você vai ver. Não existe nada. Quando nós chegamos em Jesus, o caminho, a verdade e a vida, nós estamos plenos. Mas esse enjoo das coisas de Deus já é uma coisa antiga. Veja esse povo, o que eles estão falando. Essa falta de entender, essa falta de um coração grato, de ver o dia passando, a nossa vida passando, e a nossa rotina é pesada, é complicada, e quando nós chegamos na hora de comer, das duas uma: ou a gente já está enjoado daquele pão que Deus tem para dar, ou a gente já está enjoado
daquele pão que a gente tem para dar, ou a gente já está saciado. Eu já comi já, obrigado. Aí Deus vem, hoje eu vou derramar o Espírito Santo. Não, obrigado, eu tô tranquilo já estou de barriga cheia. E aí a pergunta que o Espírito Santo faz: mas aonde é que você comeu, filho? O que é que você comeu, filho, que já te saciou? Que nós chegamos nesse domingo de manhã, onde todo o banquete do Senhor está posto, e não é só aquilo que você pode ver, mas todo um banquete espiritual que está aqui. E nós já, beleza, quero não, obrigado, já comi. Não há um interesse pela comida de Deus, está entendendo, irmãos? Não há interesse pela palavra, não há interesse muitas vezes pelo buscar o Espírito Santo, beber da água do Espírito Santo, comer da palavra. A gente já está, não, tô beleza já. Oh, mas existe inimaginavelmente mais além disso aí. Não, mas eu já comi o prato da religião. O que é religião? Dominicalmente, todo domingo eu venho e participo do ritual da igreja, que antes era uma outra igreja que eu ia. Agora é essa aqui, a igreja evangélica que eu estou, porque agora eu sou evangélico. Antes eu era sei lá o que, agora eu sou evangélico. E agora eu participo dos rituais da igreja evangélica, e não participo mais dos rituais da igreja A, B, C, D. E agora eu sou evangélico. E é isso aí que é ser de Deus, não é? A gente enche a nossa barriga espiritual com uma coisa que não tem nada a ver com Deus. E Deus é uma pessoa, e Deus é vida, é o fluir da vida. Deus não é uma coisa, Deus não são rituais que temos. Deus é uma pessoa, que você precisa conhecer e conversar muito e andar junto. Agora abra sua Bíblia, querido. Vamos meditar nesse texto de 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11. Lá no Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo, o pastor Diego estava falando ontem. Ele falou: olha, fala sobre a ceia. Porque muitas vezes na Santa Ceia tudo que a gente fala é qualquer coisa menos sobre a ceia. Isso é um perigo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Você pode não ter conhecimento de anjos. Quantos acreditam que existe anjo? Está escrito na Bíblia. Não vai comprar aquelas revistinhas de banca lá. Não conheço o seu anjo. Isso é coisa do diabo, meu irmão. Chama ele, bota a vela para ele. Anjo que precisa de vela é demônio. Por quê? Anjo é um espírito iluminado. Como é que ele vai botar a vela para ele? Para quê? Ele já é a luz. Queimar, vai dar um incêndio na sua casa lá. Depois não precisa não. Os anjos estão sob o comando do Senhor. Mas você pode até ser ignorante, no sentido de não conhecer uma doutrina de anjos, a doutrina dos últimos dias, coisas assim, e várias outras coisas que a Bíblia traz. Mas existem alguns assuntos da Bíblia que você não pode ser ignorante de maneira nenhuma. Por quê? Que esse assunto, se você não conhece, se você não domina, ele pode condenar você. Pode ser a sua destruição não conhecer certas coisas. É perigoso demais. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Diz assim: nisso eu vos escrevo, mas não louvo vocês. O apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja, a igreja de Corinto. Eu escrevo para vocês, mas eu não tenho nenhum louvor a fazer a respeito de vocês. Eu não tenho nenhuma coisa boa a dizer a respeito de vocês. Por quê? Porque quando vocês se juntam, vocês não se juntam para melhor, e sim para a pior. Porque existem, irmãos, você sabe, existem bênçãos muito grandes no ajuntamento, na congregação, na unidade. Por exemplo, Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou Jesus está, ou a fofoca está, sim ou não? Ou os comentários maldosos estão. Isso aí é uma decisão nossa. Sempre que tem ajuntamento de gente, bênção e maldição podem ocorrer. Cabe a nós que somos cristãos decidir pela bênção, não é, irmãos?
e quando nós estivermos juntos, cultivarmos a presença do Senhor no nosso meio. Porque eu estou informado, diz o apóstolo Paulo, que há divisões entre vocês quando vocês se reúnem na igreja, e eu em parte acredito nisso. Irmão, você tem um dos monstros da igreja desde esta época. Veja que não é coisa nova, não começou semana passada isso. Lá quando Paulo escreveu a igreja de Corinto, aproximadamente 2000 anos atrás, já tinha problema com isso. Partidos, divisões. E o apóstolo Paulo fala: olha, eu já sei que tem divisão no meio da igreja. Eu já sei que tem gente que quer ir para lá, e outros querem ir para lá, e outros querem ir para lá. Isso não é bom. E nós, desde então, temos considerado a divisão, e essas pessoas que têm espírito faccioso de separar uns dos outros, pessoas que, como diz lá em Provérbios capítulo 6, que 6 coisas o Senhor detesta, e a 7ª sua alma abomina. E a 7ª coisa é o irmão que semeia contenda entre o irmão que trabalha para separar um do outro. É abominável diante de Deus uma pessoa dessa. O apóstolo Paulo coloca uma outra coisa que talvez você ainda não leu, ainda não percebeu. Veja só: porque até mesmo importa que haja divisões e partidos entre vós, para que os aprovados sejam conhecidos no vosso meio. Então Deus é tão maravilhoso, e o Espírito Santo, sabendo da condição do coração do homem, transformando as coisas mais malditas e horrorosas da igreja num tipo de provação e de declaração daqueles que realmente estão no Senhor. Ele falou assim: olha, até é bom às vezes que tenha isso aí no meio de vocês, porque assim vocês vão saber quem são aqueles que são do Senhor de verdade. Porque a gente fica no meio daquela multidão de gente, a gente não sabe muito bem quem é quem. A gente vê o outro e pinta um quadro do outro. Então o que quer dizer isso aqui, irmão? Que no meio das dificuldades de uma comunidade, vai ser percebido por todos aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Então as dificuldades numa igreja, numa casa, elas não servem somente para nos trazer: eu estou com tribulação, irmão, lutas, eu estou passando pela prova, mas que em nome do Senhor Jesus você reconheça coisas boas de Deus no meio das provas, como ensinamento, como a separação do joio do trigo, e como a identificação daqueles que são e não são de Deus, daqueles que têm e daqueles que não têm o Espírito Santo. Quantos podem entender isso? Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque ao comer, cada um, escute bem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há aqueles que têm fome, ao passo que também há aqueles que se embriagam. Veja essa frase do apóstolo Paulo: muitos têm tomado a sua ceia antecipadamente. Só que tem uma contradição de palavras aqui, porque a ceia é do Senhor. A ceia não é sua, a ceia não é do pastor Diego, não é minha. A ceia é do Senhor para os seus filhos. Mas aí o apóstolo Paulo: cada um toma a sua própria ceia antecipadamente. Existem milhares de pessoas nas igrejas ao redor do mundo que não têm tomado a ceia do Senhor. Ele tem tomado uma ceia dele. É uma ceia transformada na mente. É um Deus criado na mente, no coração, como se fosse um bezerro de ouro. Ele tem um Jesus dele. É um Jesus que funciona da maneira dele, que age da maneira dele e que aceita as coisas da maneira dele. Então quando ele vai para a ceia, ele vai lá pegar o cálice, ele vai lá pegar o pão e ele vai tomar a ceia. Não é a ceia do Senhor que ele está tomando, embora você olhe para a pessoa que está do seu lado, ela está com o copinho na mão e está com um pedacinho de pão, e nós oramos, ela coloca na boca e todos pensam: está todo mundo a ceia do Senhor. Pode ser que não. Pode ser que ele esteja tomando uma ceia segundo o seu próprio coração, sem aquilo que a ceia verdadeiramente é. É uma ceia que ele criou na cabeça. É a sua própria ceia, antecipadamente. Quantos estão entendendo?
É uma ceia a partir dos seus pensamentos e não a partir da criação de Deus, não a partir da instituição da palavra, mas uma ceia que ele acha. Quantos estão entendendo isso? Ele toma a sua ceia, a ceia do jeito que ele pensa, a ceia do jeito que alguém disse. Isso é muito perigoso, porque aqui, queridos, está o seu remédio ou está o seu veneno. Isso aqui, ó, você vai ver daqui a pouco. Isso aqui tem poder de vida e tem poder de morte. Por isso que eu falo e repito: você pode ser ignorante a respeito de algumas coisas e doutrinas da Bíblia. Importância você saber onde os anjos estão e o que eles fazem. Mas se nós somos ignorantes a respeito de salvação, a respeito de novo nascimento, a respeito de céu e inferno, a respeito de ceia, a respeito de batismo, você está correndo o risco de passar a sua vida toda dentro de uma igreja. E naquele dia, Jesus vai olhar para você e fala assim: mas eu não conheço você. Quem é você? Porque, irmãos, escuta bem. A questão não é quem conhece Jesus aqui, levanta a mão. Todo mundo conhece Jesus. Pouso Alegre inteiro conhece Jesus. Não é essa a questão que está na Bíblia. Não é se você conhece Jesus, mas se Jesus conhece você. Lembra? Que Jesus vai vir e falar assim: ó, Pai, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, falamos nova língua, profetizamos, fizemos isso, aquilo, outro, em teu nome. E ele abertamente vos dirá: mas eu não sei quem que é você. Quem que é você? Como é o nome do prefeito de Pouso Alegre? Rinaldo? Agnaldo Perugini, é isso? Esse é o nome do prefeito da cidade? Quantos conhecem esse prefeito? Todo mundo conhece o nome do prefeito, a cara do prefeito. Aí você chega amanhã lá no gabinete e fala para a secretária: ô, fala que o Samuel quer falar com o Agnaldo aí. Fala que eu estou aqui. A hora que esse aviso chegar lá dentro, o prefeito vai dizer: mas quem é Samuel? Samuel do quê? Você conhece o prefeito, vocês conhecem, mas ele não conhece vocês a ponto de receber vocês como se fossem amigos, ou como se fosse irmão, ou como se fosse alguém muito íntimo, só com avisar de nome: ó, fala que eu estou entrando aí na sala do prefeito, ou do presidente, ou do chefe da companhia. Então nós conhecemos Jesus, mas a pergunta não é essa. A pergunta é se ele conhece você, se ele sabe quem é você. Amém, queridos? Muito cuidado com isso, pelo amor de Deus. Porque se nós temos nos reunido como igreja, Deus tem um objetivo nisso, que é levar você para a eternidade. Esse é o objetivo da sua vida. O objetivo da sua vida não é casa, carro, ficar felizinho, ficar realizado. O objetivo da sua vida é que quando a sua vida temporal e passageira aqui terminar, você entre na vida eterna com o Senhor para sempre. Este é o objetivo da fé, a razão, o porquê de Jesus ter vindo é este. O porquê do Espírito Santo estar aqui é este, não é outro. Não confunda os objetivos de Deus. Deus tem objetivos claros. É como se Deus fosse um empresário, um dono de uma fábrica como essa, e ele recebe um serviço para fazer, e amanhã os funcionários vão chegando e tem um quadro aqui, ó: hoje nós vamos fazer 10 escadas. Está lá o material, então é 10. No final do dia eu quero 10 escadas. Deus é assim. Jesus veio para nos salvar. Esta é a missão do Filho: salvar a sua alma, salvar o seu espírito eternamente. As outras coisas que Deus cuida são partes integrantes de uma vida passageira terrestre e carnal que nós vivemos aqui por 70, 80 ou 90 anos. Você entende isso? Não tira nunca isso do teu coração, senão você se perde no caminho com as coisas. Existem muitas pessoas se perdendo com coisas e esquecendo que os nossos olhos têm que estar na eternidade. Quantos estão entendendo? Que se nossos olhos estão nas coisas, naquilo que é passageiro, se você fica sem as coisas, você se perde. Foi o que aconteceu com o povo. Eles queriam pão, queriam água, queriam sombra, de noite queria calor, de dia queria sombra, queria isso, queria aquilo. Estavam querendo coisas. E Deus falava: cara, eu prometi a terra que mana leite e mel. Canaã é uma figura espiritual no Antigo Testamento do céu, do ponto final das nossas vidas.
O ponto final da tua vida não é uma realização nesta vida. É a realização que Jesus conquistou na cruz do Calvário, a sua salvação. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: se nós esperamos em Jesus Cristo só nessa vida, nós somos miseráveis, não entendemos nada. Não entendemos nada do que Deus veio fazer. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho para onde? Não é para a sua realização pessoal, é para a eternidade com Deus e em Deus. Amém, irmãos? O evangelho é este. Se alguém anda prometendo outras coisas, não segue essas pessoas, não. A palavra de Deus continua dizendo: vocês não têm onde beber, não têm onde comer, ou vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. A ceia naquela época, no começo da igreja, era almoço mesmo, era janta. Que a santa ceia que Jesus celebrou no cenáculo, antes de ser capturado e ser entregue para ir à cruz, não era isso aqui, ó. Eles estavam jantando, sabe, jantando comida e tal. E aí, num momento, no meio deste jantar, Jesus se coloca de pé, pega o cálice e pega o pão, e ele parte o pão. E depois que ele parte o pão, ele dá graças e diz: este é o meu corpo, que é entregue por causa de vocês. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. E depois ele pega, e este é o cálice, o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as outras alianças, com Moisés, com Davi, com Noé, com Adão, tudo foi embora. Agora a aliança é uma aliança eterna, inquebrável, indestrutível, e não precisa de nenhuma outra. É a de Jesus. Falou: essa aqui, ó, é o meu sangue, que é dado em favor de vocês. Por isso que aqui está a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Agora mesmo, daqui a pouco, quando você colocar o cálice na sua boca e colocar o pão, a sua boca, a sua língua, o seu sistema, o início aqui do seu sistema digestivo, você vai sentir o gosto na tua carne daquilo que é carnal, daquilo que é físico. O físico sentindo o físico. Quantos estão entendendo isso? Você vai sentir o gosto do suco de uva e do pão, lógico. Mas o seu espírito recebe carne e sangue verdadeiramente. Porque lá em Levítico capítulo 16 diz que a vida está no sangue. Então, quando nós nos apropriamos disso, nós nos apropriamos, sabe do que? Da vida de Deus. Por isso que você não pode ficar sem tomar ceia, não, irmão. Você não pode faltar um dia e dizer: toma do mês que vem. Você está louco. São pessoas perdidas, que não sabem o que estão fazendo. Então isso daqui não é o suquinho do poder, não é o lanchinho daqui. Vamos tomar, depois nós tomamos lá em casa também, nós tomamos ali, nós para no posto de gasolina ali, nós vamos fazer uma ali. Não. A ceia é para a igreja do Senhor. A ceia não é para o mundo não pode tomar isso. Por quê? Porque não discerne, não entende, não dá valor, não tem nada a ver para eles. Para eles é tomar suco. E já vai ver, vamos tirar o suco, vamos trocar por cerveja. Daí fica mais gostoso. Um pão, esse pão também está meio sem grau. Vamos botar um pãozinho de alho, já chama um espeto, vamos embora. Vira um churrasco. Jesus falou que o Espírito Santo viria, o Espírito que o mundo não pode receber. Então existem coisas de Deus, ou melhor, existem coisas de Deus, não, as coisas de Deus o mundo não pode receber. E para eles é loucura, não tem sentido, não tem razão, não tem porquê, não tem importância e não tem valor. Você pega uma pessoa que não se converteu, você tem que batizar ele. Tá, valeu. Para quê? Por quê? Você tem que receber o Espírito Santo, você tem que receber o batismo com o Espírito Santo, você tem que fazer isso. Agora você é parte desse corpo que foi entregue. Agora você não é mais uma folha aí ao vento. Então lá naquela época muitas pessoas estavam fazendo o quê? Quando eles iam para a ceia, muitos já iam lá para se esbaldar na comida, que tinha muito pão e muito vinho. Então eu falava: vai ter ceia hoje na igreja, não vou nem almoçar. A mente, não
está entendendo. A vontade da carne, o apetite carnal está na frente. Hoje é ceia, rapaz. Aí o bicho já sentava perto daqueles tonel de vinho e já começava, ó, pau, 5, 6, 10 copos. E pão para dentro, ou seja, aquilo que é sagrado de Deus e sagrado para nós, que é comunicado para nos dar vida, estava se transformando num festival de glutonaria, num festival de excessos, de glutonaria e de bebedice. Pode ler o texto aqui. O apóstolo Paulo xinga ele, fala: rapaz, você não tem comida na sua casa, não? Você vem, tá pensando que isso aqui é o que? O Bom Prato do governo? Aqui tem Bom Prato, em Minas tem? Bom Prato não tem. Só lá para São Paulo. É um restaurante popular. Você paga R$1, você come lá à vontade. E outros vinham para ficar doidão. É a ceia do Senhor. Se o Espírito Santo não vier sobre mim, não tem problema, que eu vou chapar o globo. Mandava 3 tonel de vinho para dentro e ficava lá, caído, bêbado. E você sabe que a bebedice e a glutonaria são um pecado do quê? O pecado do excesso. Tudo que é excesso faz mal e Deus não quer para nossas vidas. O apóstolo Paulo queria ensinar que eles deveriam se reunir numa grande reverência, num grande ato de amor, porque Jesus disse assim, ó: vocês farão isso em memória de mim. O que é isso, irmão? Por que Jesus há 2000 anos atrás diria para aquela igreja de então: vocês vão celebrar isso no decorrer dos séculos que virão em memória de mim, para se lembrar de mim? Porque nós vivemos nos esquecendo das coisas importantes. Nós nos esquecemos talvez da agenda de amanhã e das coisas que você está envolvida nessa semana, mas das coisas sagradas, importantes, daquilo que nós temos que ser e fazer, a gente vive e esquece. Esqueci que era isso. Quer ver? Eu estou diante de um pecado, eu vou lá e cometo aquele pecado. Por que você comete aquele pecado? Você esqueceu que Jesus está do seu lado. Jesus estava ali, ó, olhando assim, ó. Você se esqueceu que a ceia ia ser entregue a você. É por isso que a gente vai. E aí ele diz, verso 27, verso 26: porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 2 coisas sobre a ceia aqui, ó. A ceia é uma anunciação da morte do Senhor. O que é isso? Da salvação, que nós somos salvos pela morte de um inocente, pela morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos limpos do nosso pecado e da nossa transgressão e somos salvos por Ele da ira. Romanos capítulo 5. Então, veja só, nós anunciamos, quando nós tomamos a ceia, nós anunciamos o Evangelho em nós, a missão de Jesus. A ceia é muito mais do que comer um lanchinho de igreja, entre aspas, mas é relembrar toda uma mensagem, toda uma obra de Jesus na cruz do Calvário, que é o Evangelho. E não é só isso, nós também anunciamos não somente a morte, mas anunciamos a volta do Senhor, as últimas coisas, que o nosso Deus é vivo, não é morto, não está pendurado em um pedaço de pau, não está enterrado não sei na onde. Ele é vivo, e Ele aqui está no nosso meio, nessa manhã. Então veja o poder, a mensagem, a importância e o solo sagrado, o terreno sagrado que é a ceia. Como é que ela não pode ser tratada? Dá um gole aí. Um pouquinho para mim. Vai sobrar alguma coisa? Deixa eu esvaziar essa garrafa de água, vou botar aqui, lá em casa eu vou tomando no meio da semana, tomando e comendo. Como é que não pode ser isso? Verso 27. Porque aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí você pensa, aquele que tomar e comer indignamente, quem é que faz isto? Ou melhor, quem é aqui
poderia levantar a mão e dizer assim: eu sou digno de tomar o corpo e o sangue de Jesus? Ninguém. Ninguém é digno. Lá em Apocalipse capítulo 5, é fantástico. Diz que o apóstolo João estava tendo as visões do Apocalipse, e daqui a pouco ele começa a chorar. O apóstolo João começa a chorar. E aí vem um ancião dos dias com aquela coroa na cabeça e falou assim: pai, por que você está chorando? Ele fala assim: ó, porque eu vi, e nem no céu, presta atenção, no céu, nem na terra e nem debaixo da terra se encontra alguém que seja digno de abrir o livro e desatar os selos. O livro é o livro da salvação. O livro é o livro da vida, onde o seu nome está escrito. Ninguém era digno no céu. No céu não tinha ninguém digno, quanto mais na terra, e quanto mais debaixo da terra, onde está a capetaiada toda. E a Bíblia diz que João chorava muito. Aí veio um ancião do dia e fala assim: ó, não tema, olha para lá. Lá ele aponta para o trono, falou: você está vendo aqui? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Você foi salvo por causa disso. Só tinha um digno. Qual que é o nome dele? Pronto. Então dignidade em nós não há. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Por isso aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente. Está falando daqueles que não têm aliança com Deus, que não estão debaixo do sangue, não estão debaixo da aliança do perdão, que é através do arrependimento e de entregar a vida a Jesus. Hebreus capítulo 10 diz que ninguém pode chegar diante de Deus a não ser se tiver debaixo do sangue de Jesus. Debaixo do sangue de Jesus você pode entrar no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, com o sangue nas mãos, podia entrar. Hoje todos nós podemos entrar, isto é, se estamos perdoados, se já nos entregamos. Aquele que come e bebe indignamente é aquele que não tem aliança com Deus, aquele que não é cristão, aquele que não encontrou a palavra, não se converteu, não se arrependeu, está fora da aliança de Deus, não compreende o que é isso, não compreende o que é isso, não compreende o que nós cantamos, não batiza por quê? Por que vocês se reúnem? Por que vocês lêem esse livro? Eu não sou crente, cara, não sou cristão, mas eu estou aqui hoje, então eu vou tomar, tá dando, eu vou tomar também. Olha aí, ó, esse é o perigo. Porque eu estou indigno. Eu não estou debaixo da cobertura perdoadora, remidora do sangue de Jesus. Você entendeu, irmãos? É aqui, ó. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. O autoexame, a autoanálise espiritual. Quem que é você? Ah, eu sou uma benção. Ai, meu Deus, Jesus, salva. Quando a Bíblia diz examine-se, pois, o homem a si mesmo, irmãos, é muito mais do que fechar o olho daqui a pouco e falar: ai, Deus me perdoa da semana. Não. Me perdoa do que eu fiz ontem, do que eu fiz anteontem, do que eu fiz hoje cedo, do que eu fiz semana passada. Sabe, vocês fazem uma vez por mês a ceia aqui, é isso? Então, mês passado você participou da ceia, amém? Glória a Deus, aleluia. Aí foram 30 dias até essa ceia, é isso? É isso? Praticamente um mês. Aí nesse mês você fez um monte de coisa errada. Fez ou não fez, irmão? Sim ou não? Fez. Aí você fica pensando assim: ah, eu fiz isso, mas já faz tempo, né? Aí vem aquele negócio: o tempo apaga. Não apaga. Só o sangue de Jesus apaga. Só aqueles que são perdoados tem os seus pecados apagados. Esse negócio de tempo apaga, você está na roça. Aí você pensa: não, deixa eu ver o que eu fiz. Nossa, mas essa semana tá perto da ceia. Mais perto da ceia parece que é pior, né? Aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você compreender. Escuta bem isso aqui, irmão, em nome de Jesus. Que não é o que você faz, é o que você é. Não é o que você faz que irrita ou não irrita Deus. É o que você é. É o pó que você é. É o nada que nós somos. É o coisa nenhuma que nós somos. Examinar o homem a si mesmo é fechar os seus olhos, não na hora da ceia,
mas sempre, e saber que Deus é o Senhor e nós somos pó, como diz a palavra. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê? Pó. É você olhar, entender como diz Davi no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci do pecado, já nasci. Eu não esperei 20 anos, aí que eu comecei. Não, você já nasceu dentro da genealogia de Adão. E você precisa do segundo Adão para você ser transformado. O segundo Adão é Jesus. Romanos 8. Então, querido, é você saber que você precisa de um Salvador. Que todos os seus pensamentos, que todo o seu coração, que todas as atitudes, sem o Espírito Santo, elas são más. Ainda que você pense que não é má. E aqui que está o grande gancho de muita gente. Não, porque eu só tenho boas ações. Eu dou comida para os outros. Eu dou água para quem pede. Eu dou um dinheiro para o homem na rua. Isto significa que eu sou bom? Não, você não é bom. Nem eu sou bom. Não há ninguém bom. Não há. Se você ler a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver. Não tem ninguém digno, não tem ninguém bom, não tem ninguém, nossa, aquele cara é uma bênção. São coisas. Eu não estou falando de boas ações da fé, não estou falando disso. Estou falando da nossa estrutura, daquilo que nós somos. E como todos os seres humanos, como diz Paulo aos Romanos, ele diz assim: porque todos pecaram, todos, e destituídos, separados, apartados da graça de Deus estão. Todos nós somos insuportavelmente pecadores e malignos diante de um Deus que é santo, santo, santo. Por isso você precisa de um Salvador. Por isso que Jesus veio. Por isso que Jesus derramou o sangue, para te banhar desse sangue do Cordeiro e te fazer somente assim aceitável diante de Deus. Por isso que Paulo diz aos Efésios: nós não somos salvos através de obras. Porque agora eu faço um monte de coisas boas, eu sou uma pessoa caridosa, então eu sou mais aceitável diante de Deus do que você. Mas não é mesmo. Porque Paulo diz também aos Romanos: porque Deus colocou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia, de graça. Entendeu, irmão? Graça. Nós não merecíamos. Leia lá o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos. Ele diz assim: o justo morreu pelos injustos, porque ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Jesus não esperou você ser uma bênção na igreja para depois começou a te amar. Ele entregou a vida por amor ao mundo. João 3,16. Ao mundo. Nós estamos reunidos aqui como igreja, e o resto de Pouso Alegre está fazendo sei lá o que. Está se preparando para beber, talvez um churrasco que vai acontecer em algum lugar. Mas Deus ama aquelas pessoas. Quando você entende isso, que não é o que você fez ontem, anteontem, semana passada, lá atrás, ou deixou de fazer, isso aqui é muito importante para você diante de Deus. Por quê? Porque senão você vai fazer uma autoanálise e a sua mente e o seu coração vão dizer que você está benção. Deixa eu pensar aqui o que eu fiz. Não fiz nada, só fiz coisa boa. Aí você vem: não, eu sou o cara, vou tomar Jesus, porque eu fiz uma análise agora há pouco, aí eu estou E os nossos pensamentos, os mais profundos pensamentos, Deus conhece. Os mais profundos sentimentos, Deus conhece. O apóstolo Paulo diz que só tem duas pessoas que conhecem você. Já sei, eu e meu marido. Mas é ruim, hein? É eu e minha esposa, é ruim, é ruim. O apóstolo Paulo diz que só tem duas pessoas que conhecem você. Primeira, o Espírito Santo de Deus. E segunda, o teu próprio Espírito que está em você, que sonda lá aquela profundeza do seu pensamento, que você não pode nem dizer para a pessoa que está do seu lado, que não, a pessoa vai fazer assim. Quantos aqui já tiveram vontade de matar alguém esganado? Todo mundo. Eu não. Deve sim. Talvez você não expressou e não fez. Glória a Deus por isso. Mas você sentiu, né? Por exemplo, você acha que Deus não viu isso? Então, querido,
Você tem que entender que examinar a si mesmo não é... Deixa eu ver o que eu fiz ontem ou deixei de fazer ontem, porque isso pode dar para você uma legitimidade de se aproximar de Deus que você não tem. Isso é religiosidade. É isso aqui que é religiosidade. Você se achar bom porque você não fez ou não faz mais tais e tais coisas, e você se acha bom, e você começa a se apoiar nas coisas que você começou a fazer agora, depois que você se converteu, ou coisas que você não faz mais, porque eram coisas mundanas, e agora você não faz mais aquilo, então você se acha no direito de. Não, você não tem e nunca terá direito de. O seu direito está debaixo do sangue de Jesus que te cobre. Porque se você tentar buscar qualquer direito debaixo, fora do sangue de Jesus, você é um religioso e vai para o inferno. Que ninguém entra no céu se não for levado por Jesus. Ah, eu sou bonzinho, o passarinho até pousa no meu dedo, tão bonzinho que eu sou. Vai, eu sei o passarinho pro beleléu. Ah, eu sou tão bom, olha, a borboleta, olha que é a borboleta. Ah, cara, nós somos maus. Nossa carne ama o mundo, nossa carne ama o prazer, ama as paixões. É isso que a nossa carne ama. Mas o Espírito de Deus, Paulo diz que está dentro de nós, ele milita, ele luta contra a carne, para que nós não façamos a nossa vontade. Qual é a nossa vontade que a Bíblia diz? É nos apartarmos de Deus. Sabe por que você está aqui? Que o Espírito Santo está em você. Sabe por que eu estou pregando? Que o Espírito Santo está em nós. Porque se não tivesse, sabe quando que eu estava aqui? É ruim. Estava lá, ó, preparando a churrascada, mulherada pelada chegando, bandidagem, droga, bebida, esbórnia, que a carne gosta é disso mesmo. Mas pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, você pode se aproximar da congregação. Você suporta ficar aqui, não é porque você é bom, ou porque você não sei o quê, é porque o sangue, o sacrifício perfeito de Jesus te cobre, e Ele te atrai, e Ele te mantém aqui. Por isso eu quero dizer, nunca esqueça isso. A comunidade, o ajuntamento de pessoas tem problemas. A comunidade, o ajuntamento de pessoas, você vai encontrar pessoas no meio da comunidade que ainda não são regeneradas, que ainda não nasceram de novo, que ainda são crianças na fé, que ainda são imaturos. Agora, a igreja é espiritual, a igreja não é isso aqui. A igreja é espiritual, e só é parte da igreja aqueles que nasceram de novo da água do Espírito, aqueles que são pertencentes ao Espírito Santo de Deus. Então ele fala, olha, quem come e bebe sem discernir, sem perceber que é corpo, sem perceber que é igreja, está fazendo besteira, sem perceber que foi apartado pelo sangue, você foi liberto. E aí você volta lá naquele povo de Israel. Ah, a gente está com o saco cheio já de comer esse pão aí. Você nos libertou. Veja, você nos libertou do Egito, que é o mundo onde nós vivíamos, e nos trouxe para a igreja. Agora nós estamos cheios de desejos dentro da igreja, e o Senhor não supre os nossos desejos, não supre as nossas fomes. O povo lá estava com fome de outra coisa, que não era mais o pão. O ser humano, a carne humana, é cheia de apetites. Apetite sexual descontrolado, apetite carnal, apetite de comer, apetite de beber, apetite de coisas e coisas, de consumir coisas. Essa tem sido a reclamação de muitas pessoas dentro da igreja. Poxa, eu era do mundo e agora eu sou da igreja, mas meus apetites ainda estão comigo. E aí o Espírito Santo fala assim: por isso que eu quero entrar na sua vida, meu filho, para dominar todos os seus apetites. Que não é você que vence, é o Espírito Santo em você que te dá a vitória. Se nós não discernimos essas coisas, nós participamos disso aqui sem saber o que é, sem entender verdadeiramente a grandeza, o poder, a honra e a estrutura espiritual, os resultados espirituais que estão aqui contidos. Muitos têm pedido: não, pastor, ora por mim, porque eu estou doente, quero ser curado. Eu vou te dizer, há o remédio aqui, que se a vida está no sangue, e é em memória do sangue de Jesus. Escute, isto não é o sangue de Jesus.
é em memória, é no espírito. Porque senão a gente vai praticar uma outra heresia aí que é complicado. Tá certo? Então eu quero te dizer isso em nome do Senhor Jesus. Eis a razão que há na igreja muitas pessoas fracas. Olha lá, ó. A razão que há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e muitos já morreram, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados e disciplinados pelo Senhor, nós somos julgados e disciplinados para não sermos condenados pelo mundo. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça, querido. O verso 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tome do pão, e tome. Não é muitas, escute em nome de Jesus. Fique de olhos fechados e ore com o Senhor. Muitos na igreja têm pensado errado, muito errado, e isso tem sido a causa da morte de muitos. Porque se a força, o poder, a virtude, a vida, a própria vida está na ceia, nós não entendemos o que lemos no verso 28, que diz: examina-te, olha para você e reconheça que não é o que você fez, é o que você é. E que você precisa de um Salvador, de um perdoador, de um remidor. Sem ti nada podemos fazer, ó Deus, nada. Nem a minha respiração me pertence. Tudo vem do Senhor, tudo vem das tuas mãos, Pai. Examine-se e assim coma. É uma afirmação. Não é para você se examinar e o espírito de culpa vir no seu ouvido e falar: tá vendo? Olha o que você faz. Olha o que você fez ontem, anteontem, semana passada, não sei que dia. Aí você pensa, você lembra, e aí você não toma a ceia, porque você se acha impuro ou indigno. Irmãos, não é o que você fez, é o que você é. Então ninguém no mundo pode se aproximar desse cálice e nem desse copo, desse pão, porque ninguém é digno. Talvez você brigou com alguém, você está brigado, você está com raiva, você xingou. Isso é pecado? É. Isso é ofensivo diante do Espírito Santo? É. Isso é errado? É. Mas se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a vossa injustiça, diz o Senhor. Mas aí você pensa: essa semana eu fui uma bênção, eu não fiz nada errado, e aí? Isso me dá uma dignidade. Então, não dá. Então, querido, você pode ter pecado ontem, anteontem, essa semana. Você pode estar vivendo assim, e você fecha os olhos e fala: Deus, eu não sou digno nem de entrar nesse lugar. E você sente o peso, porque o Espírito Santo está ao seu redor. É Ele que te julga, é o que está escrito aqui. Se somos julgados, quando nós estamos discernindo, quando você está de olhos fechados agora, quando você está examinando a si mesmo, você está sendo julgado, não está? Você sente um peso no seu coração por causa daquilo que você fez, por causa daquilo que você pensa, porque o seu coração tem sentido, a sua mente tem pensado, e se você está sendo julgado pelo Senhor, glória a Deus, porque se você está chorando agora, se você está se sentindo mal, se você está se sentindo um lixo diante de Deus, e você olha as suas fraquezas, e você é podre, você é imundo, e você diz: Deus, eu sou imundo, eu não poderia nem estar aqui neste lugar. É justamente aí que você está sendo julgado pelo Espírito Santo, para que você não seja condenado naquele grande dia. O Espírito Santo te julga agora dentro de ti, para que você naquele dia não seja julgado. E Ele te fala: sim, filho, sim, filha minha, sim, filho meu, você me entristeceu, você me atacou, você virou o rosto para mim, porque eu estava lá na hora do seu pecado, eu estava lá na hora da sua ação, eu estava lá na hora que você pensou, eu ouvi o seu pensamento, que você sentiu, eu também senti o que você sentiu,
Porque há pecados que se fazem e há pecados que se sentem. Há pecados que se sentem e há pecados que se pensam. Tudo é pecado, nossa vida é pecado. Por isso que se manifestou um Salvador com sangue, com vida. E você está sendo agora julgado pelo Espírito Santo. E você se sente mal, indigno. E é nessa hora que você se sente: Deus, eu sou podre, Deus, sem Ti, sem o Senhor em mim, jamais conseguirei. É isso que Deus quer. E Ele fala: sim, meu filho, agora sim. Minha filha, agora sim você entendeu que diante de um Deus que é santo, 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 ninguém pode ficar de pé, a não ser se for pelo sangue do meu filho. Aí você fala: Deus, eu não posso pegar essa ceia. E a Bíblia diz: examine-se e coma e beba. Porque se você tem errado, se você tem pensado, se você tem sentido errado, e na hora que o remédio, e na hora que a vida de Deus está diante de você, você não vai, cada dia esse pecado vai te destruir mais ainda. Porque sabe por que nós temos pecado? Sabe por que nós temos feito coisas erradas? Porque a vida de Deus é muito pouca em nós. Está muito pouquinho. Então hoje não é para você levantar: ah, Senhor, eu estou aqui hoje, eu estou tão bem, eu estou me sentindo bem. Eu olhei para trás, eu vi a minha semana e está uma benção. Não dá ceia, não. É sentir essa indignidade, todos nós, começando de mim. Fala: Deus, sim, eu sou indigno, mas eu aceito, Pai, Teu perdão. Eu aceito, Deus, a realidade que só o Senhor pode me tirar da maneira que eu tenho vivido, dos pensamentos, dos pecados dos meus olhos, dos pecados do meu coração, dos pecados da minha boca, dos pecados dos meus desejos. Tem muita gente aqui que fez coisa errada essa semana, né? Tem gente que não fez. Estamos todos juntos. Todos precisamos de um Salvador. Todos precisamos de um Deus remidor que nos chama. Sim, filho, eu conheço você. Sim, filho, eu conheço você. Mas que bom que você entendeu que sem mim você não pode fazer nada. E que eu estendo uma mão de perdão. Porque a ceia é em memória de mim, não é? Então se lembre do poder que foi emanado da cruz do Calvário. Poder para perdoar os seus pecados. E não somente para perdoar os pecados de hoje, mas de amanhã e de ontem. E não somente para perdoar os seus pecados, mas para dar vida ao teu espírito, para que não peques mais. Como Deus diz àquela mulher prostituta: vá e não peques mais. Como diz para aquele ladrão na cruz, ele era ladrão. Ainda hoje você está comigo, estará comigo no paraíso. Se coloque de pé em nome de Jesus. A ceia será servida a você. A ceia será servida a você. Tome e se conserte com Deus. A ceia não é para tirar as pessoas fora. A ceia não é para fazer você se sentir mal na congregação. A ceia é para te chamar: filho, sai daí, filho, sai daí, filha. Sai daí, pastor, sai daí, irmão, sai daí, irmã, eu estou aqui, eu continuo te chamando. Eu amo você, eu quero você. Meu sangue perdoa você.